Boa noite a todos. Hoje é dia 9 de setembro de 2025, né? No meu relógio são 18h29, 1 minuto, 18h30 agora, exatamente, né? Então, é marcado, agendado, programado, planejado. Então, vou dar continuidade à minha live desse horário de 8h30 às 19 horas, falando, né, sobre a Prema Yoga de Sri Satya Sai Baba, o Homem dos Milagres, né, aqui, né, ele materializando o Vibhuti, né, e também sobre o meu livro, O Doce Amor Divino que Fluiu do Céu para a Terra em 1988, baseado numa história real. Bom, é um livro de 350 páginas, ciência, filosofia, física, metafísica, yoga e prema yoga. Prema yoga, quem não sabe, né, é a yoga do amor divino, que prema em sânscrito é amor divino, e yoga é a união da alma individual, que somos nós, com a alma universal, que é Deus. Tá? Então, meu livro fala sobre isso. Essa conexão que eu tive em 88 e 2014 também. Mais em 88, né? Onde meu chakra cardíaco despertou a luz, né, e tal, e fiz tese de mestrado e doutorado entre 88 e 98 na COP UFRJ, né? Então, eu venho falando há dias, né, há semanas, sobre a questão dos chakras. Ontem mesmo falei sobre os chakras superiores, os 4 chakras superiores, né, a partir do verdinho aqui, que é do chakra cardíaco, né, que segundo Sai Baba é a morada da divindade, né, o Atman, e os 3 chakras para baixo. Aí divide para cima é o homem divino e para baixo os homens animais, né? Ou seja, quanto mais a energia estiver concentrada nos chakras inferiores, mais animais seremos, homens animais seremos, né? Daí a violência no mundo, né? Proveniente dessa energia que se concentra, então a gente tem um comportamento animal, né? Quanto mais a energia estiver para cima, aí tem um comportamento espiritual, de santo, né? Santidade. Eu tive essa sensação em 88. Né? Então, essa questão do homem divino, eu já fui professor, né? Quando eu estava trabalhando na Candomblé, aqui no Rio de Janeiro, eu dei aula de ciência geral do Estado, teoria geral do Estado e de ciência política. Então, lá na Idade Média, essa questão foi complicada, né? Porque os papas daquela época, da Idade Média, final da Idade Média, eles diziam que eram representantes de Deus aqui na Terra, né? Porque era a Igreja de Cristo. Então, portanto, eram homens divinos. E aí os políticos e os reis, né, que não queriam perder o poder, começaram a seduzir a ideia do povo, né, de que eles é que eram homens divinos. Os reis, né, lá da Europa, né? E houve muito conflito, né, tanto é que houve uma revolta, uma cisão da fé cristã no final da Idade Média, onde 2 religiosos decidiram criar uma outra linha cristã e criou, né, foi Lutero e Calvino, a reforma protestante, né, e houve muita gente foi para a fogueira dos ambos os lados, né, tanto da Igreja Católica quanto, né, dos protestantes que fundaram, né, a linha protestante. Foi? Isso está na história, não sou eu não, isso está na história lá atrás, no final da Idade Média. Então essa questão do homem divino já é antigo, né? Os reis se colocaram como rei divino, que era o representante
de Deus aqui na Terra, e os papas também, né? Se colocaram até hoje, né? Mas eu não quero entrar nessa discussão, né? Então eu quero dizer que eu tive a experiência e sei que a questão humana depende dos chakras. Essa questão da divindade, do animal e do homem, depende do nível de consciência que os chakras estão abertos ou fechados. Então, eu aceito Mãos de Luz, como um livro de cientista que fala sobre isso, Richard Geber, né? Medicina vibracional. Então, eu não estou falando sozinho sobre essa questão, né? Então, a questão que nós temos que controlar os impulsos que vêm do homem animal, que estão na parte de baixo, e dar vazão aos impulsos espirituais que estão na parte de cima. Eu vou dar um exemplo para vocês, muito rapidamente, de um rapaz que eu conheci, que eu trabalhei em Mato Grosso, né? Eu tinha ainda uns 20 e poucos anos, 25, 26 anos, em Contel. E eu conheci um rapaz que ele teve um impulso, ele contou para mim, né? Teve um impulso aqui, o animal, ele estava tomando café, e passou o gato da irmã dele na mesa, né? E tinha uma faca, cortar pão, né? De dente. Ele pegou a faca por impulso, sei lá por quê. Impulso dele, o instinto animal dele, enfiou na barriga do gato, matou o gato. A irmã nunca mais falou com ele por causa disso. Vivia com ele na mesma casa, mas não deixava ele dirigir a palavra. Por que ele fez isso? Aí você vai explicar que é a energia, os impulsos que vêm aqui, às vezes são, por exemplo, o estupro. É o homem animal que está agindo, né? Então, me dê ouvido. Eu vou parar porque já são mais de 7, quase 8 minutos e eu não posso, tá bom, gente? Namastê, o Deus que habita em mim. Até amanhã. Habita em você, que é o ótimo. Até amanhã.